Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 24 de outubro, e faremos uma introdução da lição número 5 do nosso trimestre, cujo tema será Jesus como Mestre dos Mestres. Muito obrigado por estudar a lição junto conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo e, ao mesmo tempo, logo depois de compartilhar, também acione ali o sininho para que você receba a notificação de cada vídeo novo que a gente coloca. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e nós queremos você estudando conosco todos os dias. Quando nós paramos para poder pensar naquilo que foi a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo veio aqui ao mundo, é claro que nós não podemos aqui negar o fato de que o pecado trouxe uma condenação eterna para o nosso planeta. Com a chegada da rebelião aqui no nosso humilde planeta, a humanidade acabou sendo envolvida completamente nessa mesma rebelião, se colocando agora num lugar que, pelo menos naquilo que era o plano do inimigo das nossas almas, a humanidade ficaria completamente alheia, sem qualquer tipo de contato com Deus. Como Isaías, de forma muito brilhante, acabou descrevendo a condição do ser humano depois do pecado. Um muro de separação foi colocado entre Deus e o homem. E isso, obviamente, que impedia que a relação de Deus com a humanidade, que havia sido criada para poder estar face a face, cara a cara, numa relação de intimidade com Deus, com que isso não acontecesse. Deus agora precisava resolver essas situações. Durante séculos, ele enviou alguns dos seus mensageiros, profetas, com mensagens específicas para o seu povo, para que o seu povo tivesse a possibilidade de poder entender um pouco daquilo que ele mesmo faria para poder salvar a humanidade. Mas, usando a linguagem da carta aos Hebreus, logo no capítulo 1, o Senhor Deus, durante séculos, ele falou através dos santos profetas, desde os tempos da antiguidade. Mas nesses últimos dias nos falou a respeito do Filho, ou nos falou através do Filho, o qual se tornou herdeiro de todas as coisas. Quando você entende a razão pela qual Cristo veio aqui à Terra, ele veio para poder demonstrar quem é o Pai. E quando você vai entender, por exemplo, o diálogo que Jesus teve com Filipe, na quinta-feira à noite, quando Jesus estava já para poder ser preso, Filipe disse: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E Jesus fica triste com a pergunta, porque ele diz: puxa, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim vê o Pai. A ideia principal de Cristo é que ele tinha vindo aqui à Terra para poder mostrar quem era o Pai. Num processo de educação continuada, educação essa que havia começado desde os tempos dos profetas, quando Deus foi dando revelações a respeito de si mesmos, e eu estou aqui falando especificamente, quando menciono Deus, eu estou falando da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, se auto-revelando à humanidade, bem como o grande plano para poder conseguir salvar a humanidade. O propósito principal de Deus, desse Deus triuno, era conseguir fazer com que aquilo que foi a imagem construída pela rebelião do próprio Deus fosse colocada em segundo plano, porque o rebelde, ele tem trabalhado para poder mostrar uma imagem completamente distorcida de quem é Deus. Na perspectiva dele, Deus é injusto, Deus não se importa conosco, Deus tem muita coisa importante para fazer do que se preocupar com a gente. Mas se isso fosse verdade, nós já teríamos sido destruídos completamente. Mas todo o céu se importa com a terra. E por isso Jesus veio, não apenas para poder nos salvar. Se o propósito fosse apenas a salvação, ele teria vindo e numa fração de segundos ele vinha, morria e voltava para o céu de novo. Mas ele veio, esteve conosco durante 33 anos. Ele andou conosco, ele comeu conosco, ele festejou conosco, ele estava em jantares e junto com gente pecadora, conversando e influenciando essas pessoas. Ele esteve em festas de casamento, ele também esteve em sepultamentos, ele esteve em um lugar onde tinha gente doente, ele esteve em todas as circunstâncias, situações em que os seres humanos estão, ele também esteve. E por que isso? Porque ele se identifica conosco, ele veio para poder mostrar: o céu se importa com vocês, o céu tem interesse por vocês.
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo se importam com a humanidade. Nessa semana, nós vamos tentar entender como foi que isso aconteceu. Há uma história que é mencionada, inclusive, no nosso guia de estudos hoje, uma história que menciona algo que aconteceu com o grande pregador Billy Graham, quando ele estava visitando um hospital de campanha, um hospital de guerra, logo depois de uma grande batalha que havia acontecido, e enquanto ele orava por diversos soldados, o médico que o acompanhava mencionou que, mostrou para ele de longe, falando baixinho, que um determinado soldado que estava numa engenhoca feita por eles ali no hospital, à base de lona e alguns ferros, ele estava deitado em cima dessa mesma engenhoca, de bruços, porque muitos ferimentos ele tinha tido durante a guerra, e o médico sussurrou a ele: é provável que ele jamais volte a andar. Junto com Billy Graham e o médico estava também um dos generais ali do exército americano. Quando aquele rapaz ouviu as vozes, ele perguntou quem estava por ali, e quando ele soube que o general estava lá, ele disse algo realmente fantástico. Ele disse: general, eu tenho lutado por você durante os últimos anos, mas nunca tive a possibilidade de poder ver o seu rosto. O senhor me permitiria olhar para o senhor? O general tomou uma atitude completamente inusitada. Ele se deitou no chão embaixo daquele rapaz. O rapaz estava de bruços e ele agora deitado embaixo daquele homem, olhando nos olhos dele. Um diálogo começou. Enquanto aquele rapaz abriu o coração, falava sobre o que ele tinha sofrido, uma lágrima escorreu pela face do rapaz, que caiu na face daquele mesmo general. Foi um momento realmente muito marcante, quando aquele jovem teve a possibilidade de, olhando nos olhos do seu general, dizer: eu lutei pela nossa nação, mas lutei por você. E isso foi alguma coisa que realmente marcou naquela experiência. E o nosso guia de estudos vai mostrar aqui que o general ficou realmente emocionado com aquela situação toda, e a aplicação que é feita pelo nosso guia de estudos é no sentido de que, da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele veio aqui à Terra para poder conversar, para estar próximo da humanidade que estava sofrendo no meio dessa grande luta entre as forças do bem e do mal. Ele não apenas veio para estar perto, mas enquanto se aproximou, se debruçou junto à humanidade. Quantas não foram as lágrimas que ele enxugou? Ele mesmo chorou quando viu a incredulidade das pessoas no cemitério, quando seu amigo Lázaro havia morrido. E no texto mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Jesus ele se identifica com a humanidade, e ele chora ali não apenas por causa da morte do Lázaro, porque ele sabia que o ressuscitaria depois, mas vendo a incredulidade das pessoas que ali estavam e o que a rebelião tinha feito com o planeta de Deus. Jesus se identificou conosco, e nessa semana nós vamos ter a oportunidade de poder tentar observar o Mestre dos Mestres na sua experiência enquanto esteve aqui na Terra, e o que é que nós podemos aprender com ele. Só para você poder ter um pequeno vislumbre do que vamos estudar essa semana, no domingo e na segunda, o nosso tema vai ser Revelando o Pai, partes 1 e 2. Na terça-feira, nós estudaremos, o nosso tema será Lendo a Mente do Mestre dos Mestres. Na quarta-feira, o Mestre dos Mestres e a Reconciliação. Na quinta-feira, os primeiros discípulos do Mestre dos Mestres. E aí, na sexta-feira, faremos um resumo ou um estudo adicional do nosso tema da semana. Vamos orar a Deus agradecendo porque a Trindade Divina nos enviou o que tinha de mais precioso, a segunda pessoa da Trindade que esteve conosco, viveu conosco para poder mostrar quanto nós somos amados por esse Deus triuno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor não apenas nos ama, mas ao mesmo tempo se importa conosco. Obrigado por termos a certeza da Tua preocupação, do Teu cuidado, porque Cristo Jesus nos mostrou isso. Esteja conosco durante essa semana enquanto vamos estar estudando a Tua Palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?